Ela teve um encontro tremendo com Jesus ali. Ela era uma mulher de má fama, ela era uma mulher de vida errada. E essa vida errada, essa coisa que ela queria conservar, esconder na verdade, fazia com que ela sofresse. Por quê? Essa mulher ela só ia ao poço meio-dia para poder tirar água. Olha que coisa. A Bíblia diz que era a hora sexta, né? A hora sexta para nós hoje seria meio-dia. E foi orar até que ela encontrou Jesus. As mulheres direitas, corretas, muito provavelmente iam de manhã, logo cedinho, né? Já tirava a água para os afazeres da casa por o dia todo. Agora você imagina essa mulher, olha o que o pecado faz. Presta atenção antes de eu entrar na palavra. Algo que alguém quer esconder, escraviza aquela pessoa. Escraviza sim. Está ouvindo o que eu estou falando, sim ou não? Sempre quando alguém vive querendo esconder algo, ela fica escravizada. Ela não pode entrar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Ela vive tendo que se esconder, ela vive com medo, ela não pode ir de cabeça erguida e entrar onde outras pessoas estão, porque ela tem algo escondendo. E ela tem que ficar escondendo aquele algo, isso faz ela sofrer. Você imagina só, essa mulher só podia ir meio-dia tirar água. Por causa da vida errada que ela tinha. Imagina, será que até meio-dia ninguém tinha sede? Hã? Tinha ou não tinha? Você imagina os filhos daquela mulher quando sofriam? Tinha que esperar até meio-dia. Irmão, é o que o pecado faz. É o que fica escondido, ele acaba escravizando a pessoa. A pessoa vive daquela maneira. Ai, eu não posso. Se o meu marido pegar meu celular, meu Deus do céu. Ai, se a minha esposa souber o que eu estou fazendo. Ai, se eu entrar nesse lugar e o fulano me vê aqui. Ai, se o pastor vê onde eu estou. É uma bobagem. Porque você esconde do homem, mas não esconde de quem? De Deus. Tanto é que Jesus chega e revela, fala para ela, olha, eu sei de tudo. Você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu? E ainda bem que Jesus revelou tudo, porque Jesus libertou aquela mulher. Diga glória a Deus. E é bom, meu irmão, pense comigo uma coisa, se você tem algo escondido hoje na sua vida, que se fosse mostrado aqui te envergonharia, então isso não é de Deus. Isso tem que ser tirado da sua vida hoje. Se você tem algo hoje, que se fosse revelado ou descoberto, traria vergonha para você, então você já tem que tomar a decisão, não esperar que seja descoberto, já tirar da sua vida a partir de hoje, diga glória a Deus. Uma decisão sua, porque senão você vai viver escravizado por esse algo que você tenta esconder. Isso é uma maldição na vida de muita gente. Vive lá, né, como eu disse, esconde o celular, que meu marido não pode ver, que a minha esposa não pode nem saber a senha. Pastor, minha mulher não sabe a senha do meu celular, porque o senhor já viu. Mas que negócio é esse? É o filho que fica escondendo o pai, é aquele empregado que vive escondendo o patrão. Não, meu irmão, a sua vida tem que ser na luz, diga glória a Deus. Cuidado, tem muita gente aí, pastor, mas ninguém nunca descobriu. Eu vou falar uma coisa para você, se você conseguir ir até o final da sua vida, sem ninguém descobrir algo que ficou escondido, pecaminoso, errado, vai ser pior para você. Tem gente que acha vantagem, né? Que ninguém tenha descoberto. Não, vivi 80 anos, ou vivi 40 anos de casado, 80 anos de vida, ninguém nunca descobriu o que eu fiz. Pior para você. Porque Jesus disse assim, não há nada oculto que não haja de ser o quê? Revelado. Não tem, irmãos. Por que eu digo que é pior para você se não for descoberto aqui? Porque vai ser descoberto lá na eternidade. Aí lá não tem jeito. E aí se for descoberto lá, acabou, irmãos. Lá não tem mais como. Então antes que seja descoberto aqui, onde ainda há tempo de arrependimento, onde ainda dá tempo de mudar, onde dá tempo de deixar o que não presta, diga graças a Deus. Irmão, não tenha nada escondido não. Estava falando para você, me veio aqui dessa questão de celular. Uma pessoa que você não conhece, vou falar de uma maneira alta, conheci de outra cidade e nos chocou. Chegou até nós uma mocinha, essa mocinha deve ter de 12, 13, 14 anos, acabou perdendo a mãe, uma fatalidade, ou morando com o pai. Só que o pai não deu muita atenção a isso aqui, ó. Eu falo a você que é pai e mãe aqui, presta atenção. Presta atenção. Tem esse negócio que, mãe, é privacidade, a senhora não pode ficar pegando meu celular, o senhor não pode ficar pegando meu celular. Negativo, daqui que eu quero ver o que você está vendo aí. Vigie.
Isso aqui é uma janela para o mundo, irmãos. Vou te contar, você vai ficar chocado quanto eu fiquei. Mocinha de 12, 14 anos, a tia, mulher de Deus, se sentiu assim incomodada pelo Espírito Santo. Ainda bem que ela estava sensível. Incomodou ela porque essa menina ficava com esse celular para lá e para cá, com esse celular para lá e para cá, esse celular escondido, e ficava horas dentro do quarto com esse celular. Um dia incomodou essa tia, a tia falou: filha, dá esse celular aqui, eu quero ver. Não, tia, não pode, porque não sei o que, já começou a chorar, já ficou desesperada. Ela pegou o celular e disse assim, ela, coisa de arrepiar o cabelo até o teto. Acreditou no que ela viu. Sim, de sei a idade. Cada dentro da igreja. Cada dentro. E nunca imaginava. Ela estava fazendo vídeos e fotos dela, enviando para homens. Homens aí que ela nem conhecia, homens de longe, para poder pagar, para poder mandar dinheiro, enfim, ela estava se prostituindo. Estava se prostituindo. A tia pegou, levou para a igreja. Foram para a igreja, chegou lá na igreja, o pastor foi orar. Colocou a mão na cabeça da menina, imagina o que aconteceu? O que aconteceu? Manifestou o demônio que estava lá. 12 anos, em 13, 14. Manifestou o demônio lá. Estava dando gargalhada lá, falando o que estava fazendo na vida. Coisa feia, coisa brava. Ainda bem que descobriu a tempo, porque segundo a tia pegou lá a conversa, ela já estava planejando, já um homem lá, um desses aí, quem ela conversar, estava planejando até de buscar ela, ia pegar a menina, ia fugir com a menina. E só Deus sabe o que ia fazer, onde é que ia parar. Estava planejando, vamos se encontrar em tal lugar, porque eu amo você, vou pegar você, ia fugir com a inocência da menina, e só Deus sabe o que ia virar depois. Está bem. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Vigia, meu irmão. Vigie, olhe, veja. Veja, não tenha nada oculto. Essa mulher, ela foi escravizada por algo que ela tinha que esconder. Tem muita gente na mesma situação. Tem muita gente sendo escravizada por algo que precisa esconder. E aí fica, não pode ir em certos lugares, não pode fazer certas coisas. Aí porque se alguém me vê aqui, deixa eu ver aqui no mercado, que se o pastor me vê o que eu estou comprando aqui, ou se o irmão da igreja me vê, para com isso, meu irmão. Você tem que viver na luz. Diga glória a Deus. Tem que viver de cabeça erguida, entrar onde você precisar entrar, porque não tem nada que possa te acusar. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, Jesus veio como luz aos homens. E olha o que Jesus falou, os homens não quiseram a luz. E sabe por que os homens não quiseram a luz? Porque as suas obras eram más, eles preferiram as trevas. Quem é que prefere as trevas? Quem está fazendo coisa errada. Precisa esconder, então não é de Deus não, meu irmão. Tem que se acertar. Ainda bem que Jesus chega e joga a luz logo na vida daquela mulher e fala, mulher, de mim você não esconde nada, eu sei tudo de você. O negócio é o seguinte, você teve 5 maridos, o que você tem hoje não é seu, então vamos jogar limpo. Pronto, é o que aquela mulher precisava para ser liberta, diga glória a Deus. Pronto, acabou. É como o missionário disse, é melhor você ficar amarelo 1 minuto, 10 minutos com a verdade, do que ficar vermelho a vida inteira no inferno. Quem está entendendo, diga amém. É melhor. E pronto, Jesus liberta aquela mulher. Dali a gente continuou, eu lembro, que a gente falou que aquele encontro que ela teve com Jesus foi tão maravilhoso, que ela tinha levado o cântaro para encher com a água do poço, não foi? Para matar a sede dela, da casa dela. Irmão, irmã, aquilo foi tremendo. Versículo 28, se eu não me engano, fala que ela esqueceu até do cântaro, largou o cântaro e foi pregar, e foi falar de Jesus para a sua cidade, para o seu povo. Diga graças a Deus. Falamos aqui, não é errado você vir na igreja com uma necessidade. Talvez cada um aqui tenha um cântaro para encher. Às vezes é a sua saúde, às vezes é o casamento que não está bem, às vezes é a questão financeira. Não é errado, venha, porque Jesus tem essa solução para você. Mas quando você vier, você precisa entender que tem algo maior do que isso. Diga glória a Deus. Existe algo muito maior do que essa necessidade que você tem para suprir, que é a salvação, que é a vida eterna. Falamos vários domingos aqui, sabe por quê? Pode alguém curado por Jesus perder a salvação e ir para o inferno, sim ou não? Pode, lembra que nós falamos? Quantos vêm com a necessidade da cura e recebem aquela cura maravilhosa, milagrosa, e depois no final perdem a sua salvação? Não entenderam o que era o principal. Amém, Jesus?
Não entenderam o que era o mais importante. Pode alguém próspero, abençoado financeiramente por Jesus, perder a sua salvação, sim ou não? Pode. Nós comentamos aqui do rico e do Lázaro, lembra do rico? Um homem que todo mundo que ouvisse a descrição da vida dele ia dizer, esse homem é um homem abençoado. Abençoadíssimo. Viveu aqui, a Bíblia fala, esplêndida e regaladamente. Olha só que no final da vida dele ele foi para onde? Ele foi para o inferno. E eu ainda brinquei assim, tem muitos abençoados. Aonde? No inferno. Irmão, queira ser um abençoado, mas queira ser um abençoado aonde? No céu. Diga glória a Deus. É isso que nós temos que buscar. E agora eu quero te mostrar aqui a continuação dessa mensagem. Volta aí para o João capítulo 4, verso 39 agora. Vamos continuar aqui falando a respeito dessa mulher. João 4, 39. Isso. Por esses dias Deus tem ministrado muito ao nosso coração a necessidade, irmãos, da igreja, de cada um de nós, de termos uma vida pessoal com Deus. Uma experiência particular. Aprenda uma coisa, eu vou te mostrar isso hoje. Todo cristão, irmãos, ele chega até certo ponto na vida dele, carregado pela fé dos outros. Quando alguém tem fé, quando alguém crê por ele, quando alguém testemunha para ele, pelo testemunho dos outros, pela fé dos outros, pela experiência e vivência de outras pessoas com Deus, ele pode até chegar a certo ponto. Só que chega um ponto na vida de todo cristão que se ele não tiver uma experiência dele com Deus, quando eu digo uma experiência dele, uma experiência pessoal, ele não experimentar na vida dele a presença de Deus, irmão, dali ele não vai passar. Dali não passa. Ele não vai mudar de patamar. Dali ele não vai passar. A tendência é que ele retroceda e quem sabe até caia. Porque ele viveu, ele foi, mas sempre na fé de outro. Sempre na experiência de outro. Sempre baseado ou escorado, né? na vivência de alguém com Deus. Ele foi. Só que vai chegar um ponto, isso chega para todo mundo, que se ele não passar para outra etapa, que é o momento em que ele precisa descobrir a vida dele particular com Deus, dali ele não passa, dali não vai crescer mais. Vou te mostrar isso aqui. Olha o que diz João capítulo 4, quem achou diga amém. O versículo é o 39, João 4, 39. Diz assim, ó, e muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, creram em Jesus. Olha só, presta atenção, pela palavra de quem? Pela palavra de quem, igreja? Da mulher. A mulher teve uma experiência com Jesus, foi para a cidade dela, que era Samaria, e pregou para os samaritanos. E a Bíblia diz, olha que bonito, que muitos creram nele pela palavra de quem? Da mulher. E o que mais? Que testificou. O que é testificar? É testemunhar. O que ela testificou? Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Então qual era o testemunho dela, a experiência que ela teve com Jesus? Que quando ela encontrou Jesus, Jesus sabia de tudo a respeito dela. Sem ela precisar falar nada. Ela não contou nada da vida dela para Jesus. E Jesus disse, mulher, eu sei quem você é. Você teve 5 maridos, a sua história foi essa. Você teve 1, 2, 3, 4, 5. E agora que você está ainda não é seu. Falou toda a vida dela. Aquilo foi uma experiência, um encontro que ela teve com Jesus. Ela pegou essa experiência, correu para a cidade dela e contou para os samaritanos, contou para os outros. E olha que bonito, o testemunho dela fez com que eles crescem também. Irmão, primeiro ponto aqui, olha para o pastor, você precisa testemunhar. Se Deus fez algo na sua vida, se você teve uma experiência com Deus, irmão, você precisa ser uma testemunha de Jesus. Eu acredito sim que muitos vão crer através da sua palavra, porque ali diz ali, ó, muitos creram nele pela palavra da mulher. Primeiro ponto é esse. Tem muita gente que tem vergonha de falar de Jesus. Olha para o pastor, olha para mim, presta atenção. Deus não coloca ninguém para falar com você à toa. Aquela pessoa que às vezes vem falar de um problema dela, que ela está passando, às vezes no casamento dela, às vezes na saúde dela, e vem contar para você, vem falar para você, não é por acaso. E a pessoa começa a contar, olha, eu estou sofrendo tanto no meu casamento. E dentro do teu coração o Espírito Santo fala para ela de Jesus.
Fala para ela o que você conhece, o que você sabe, fala. E às vezes você fica lá se segurando. Não vou falar não, vai que a pessoa não gosta. Irmão, você tem a solução. E se você não testifica, você não testemunha, você está errado. Imagine, isso é até pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Pastor, mas eu já sei, aí eu vou, os outros aí, que cada um por si, não. Vou dar um exemplo para você do que a gente viveu agora, está vivendo recentemente, essa pandemia toda. Tanta gente que morreu muita gente, sim ou não? Morreu ou não morreu? Imagina que você descobrisse a cura da Covid, um exemplo. Descobrisse a cura assim, mas um remédio que ficasse assim, olha, uma maneira fácil que você descobriu, de todo mundo ficar curado e ninguém mais morrer. Se você não conta para ninguém, você está errado ou não está? Acho que está. Se você descobriu, você tem obrigação, você deveria passar para outras pessoas, porque muita gente pode evitar de perder a vida por aquilo que você descobriu. Sim ou não? Não estaria errado se você deixasse de falar? Estaria. A mesma coisa é quando você tem uma solução e não fala. Quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho, quando Deus coloca alguém no seu trabalho, na sua vizinhança e começa a contar o problema dela para você, irmão, ali Deus até incomoda você para você falar e você não fala. Você tem que fazer a obra de Deus. Eu contei um caso lá em Lavínia, que aconteceu comigo uma vez. Eu fazia faculdade nessa época, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade. E aí eu estou lá sentado no ônibus, nesse tempo foi muito bom na minha vida, que eu aproveitei para ler bastante. Eu levava um livro, cada semana eu conseguia ler um. Eu estava lendo um livro que chamava Vivendo pela Fé, muito bom. E ele falava muito a respeito de cura, falava muito a respeito de libertação. E entra uma senhora, visivelmente em tratamento de câncer. Você via que ela estava careca, né? Sem as sobrancelhas e tal, um lenço na cabeça. Senta do lado de uma outra senhora e ela começam a conversar. A outra senhora diz para ela: nossa, eu nunca mais tinha te visto. Meu Deus, como você está diferente. O que aconteceu com você? E ela começa a chorar. Ela fala: puxa vida, você viu? Olha, eu tive um câncer. E aí aconteceu isso, fiz tratamento, quimioterapia e tal, tive que arrancar uma mama. E ela começa a chorar e fala assim: olha, eu tive uma notícia ruim agora há pouco, agora eu vou ter que arrancar outra. E ela chora e fala. A outra tenta consolar e eu só escutando tudo aquilo. Enquanto eu escutava, Deus falou comigo. Deus falou assim: vai lá e fala para ela. Ela não precisa passar por isso. Se ela conhecer a verdade, se ela souber que Jesus já morreu por ela na cruz, que ela já está curada, ela não precisava passar por isso. É só você ir lá e falar. E eu resisti. Aí eram 2 que estavam sentadas, eu falei assim: Senhor, se a colega dela sair, descer no próximo ponto, e o lugar do lado dela ficar vago, aí eu sei que eu tenho que ir lá. Isso é um sinal para mim. Olha que coisa. O que aconteceu no próximo ponto? A colega dela levantou e saiu. O lugar do lado dela ficou vago. E ainda assim eu resisti. Eu falei: Deus, mas como é que eu vou levantar e sentar lá? Eu sou um rapaz, ela é uma senhora. Pode alguém até pensar que eu estou com uma má intenção. Falei: Jesus, vamos fazer o seguinte. O senhor sabe que eu vou descer só lá no terminal. Eu não desci em nenhum ponto. Você sabe que o terminal é o último lugar, né? O último ponto. Se ela passar todos os pontos e descer lá no terminal, aí eu falo: Jesus, eu vou saber que foi o senhor. Olha que coisa. Aí o que aconteceu? No próximo ponto, faltava acho que 3 pontos para chegar 3 pontos de ônibus para chegar no terminal. No próximo ponto ela levantou e puxou aquela cordinha. Não tem aquela cordinha lá para o ônibus parar? Puxou aquela cordinha. Eu falei: não é de Deus não, porque ela vai descer aqui. Eu não vou descer aqui, eu vou descer lá no terminal. Se ela descer lá, eu falo. Pois essa mulher puxava cordinha. E quem disse que o motorista parou? Parece que o motorista ficou surdo. Não parou. Pois tinha o próximo. Foi chegando no próximo ponto, essa mulher de novo, puxa a cordinha, e o motorista passou direto. Aquele motorista foi usado por Deus. Falei: não é possível. E essa mulher começou a ficar brava. Era para mim ter descido lá atrás, já passou o primeiro, já passou o segundo. Não é possível. Ô, motorista! Bom, o motorista não escutava, diante de Deus que eu estou te falando. Aí chegou no outro ponto, o último ponto. Essa mulher puxou a cordinha, o que aconteceu? Nada. A mulher foi descer lá no terminal. Falei: Deus, agora não é possível. Se eu não falar,
Se eu não falar, Jesus, eu estou em pecado. Eu desci daquele ônibus e falei, olha, minha senhora, ela assustou assim. Eu falei, não, olha, eu tenho que falar uma coisa para a senhora, porque a senhora não sabe o que Deus fez para eu poder falar isso aqui para a senhora. Eu vi, a senhora era para ter descido. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Falei, eu tenho que falar para a senhora, eu escutei o que a senhora falou, eu escutei o que a senhora disse, eu vi a senhora chorando, então é isso, isso, isso. Olha, a partir de hoje eu quero falar para a senhora que Jesus na cruz morreu para a senhora não precisar sofrer com isso. Se a senhora crer, eu vou fazer uma oração aqui agora para a senhora vai ficar curada. No meio do terminal assim, gente para lá, gente para cá. Ela falou, aqui agora? Eu falei, agora. Porque depois de tudo isso que Deus fez, se eu não fizer, minha senhora, aí eu estou complicado. Ela falou, tá bom. Eu peguei, coloquei a mão na cabeça dela, no meio daquele terminal, orei para ela lá. Se você perguntar o que foi depois, eu não sei, mas eu tenho certeza que Jesus operou na vida dela. Nunca mais a vi. Mas, meu irmão, o que eu quero mostrar para você? Você tem que dar o seu testemunho. Ninguém chega para você, você não ouve a situação de alguém, por acaso, Deus faz chegar até você, porque você tem a solução. Diga a glória a Deus. Você sabe da verdade. Você tem que testemunhar, o povo de Deus tem que evangelizar mais. Evangelizar não é obrigação só do pastor, não. Não é só do obreiro ou de quem faz a obra, é de todos, falar de Jesus. É lá na fila do banco, é para o seu cliente, é para o seu patrão. Você tem que falar do amor de Deus, diga a glória a Deus. Continua, a Bíblia diz assim, agora vem o principal da mensagem. No 39 fala, e muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Ela testificou assim, disse-me tudo quanto tenho feito. Agora presta atenção, versículo 40. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. 41, presta atenção. E muitos mais creram nele, por causa de quem? Da sua palavra. Opa, para aí. Volta no 39, olha aqui. A Bíblia fala assim agora, ó, e muitos creram nele por causa da sua palavra. Mas no 39, o que diz ali? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra de quem? Da mulher. Então veja, começou pelo testemunho dela. Mas aí os homens ouviram o testemunho dela e foram lá para ver. Aí chegaram agora e eles ouviram Jesus, agora mudou. Agora muitos mais, volta no 41. Muitos mais creram nele por causa das palavras de quem? Dele mesmo, do próprio. É aqui que a vida do cristão passa para outro patamar. Entendeu sim ou não? Até aquele momento, os samaritanos criam no Jesus que a mulher falou. Porque ela falou, porque ela testemunhou. Eles queriam um testemunho dela, na experiência dela, na fé dela. Agora eles vão, eles mesmos, e vão até Jesus. Agora muitos mais creem. Por causa das palavras de quem? Do próprio Jesus. Agora a experiência se tornou pessoal. Escuta isso agora, olha o versículo 42. Isso aqui é tremendo. 42. E diz assim, ó. Muda lá, 42. E diziam à mulher, olha isso, igreja. Já não é pelo que dissestes que nós cremos. Por quê? Porque, lê você. Não, fala como é que é, fala nós mesmos. Fala assim, ó, nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente quem? O Cristo, o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. Agora mudou. Agora esses cristãos aqui passaram para um próximo, um outro patamar. Irmão, você já passou por esse patamar? Eu estou pregando essa semana inteira. Quem estava na quarta, você escutou a mesma mensagem. Não digo os mesmos versículos, mas o tema é o mesmo. Sexta-feira de novo. Eu estou lutando, eu oro. A minha oração é para que essa igreja passe para esse patamar. Para que você não creia pelo que eu disse ou pelo que quem quer que tenha dito, que o outro disse, pelo testemunho do outro ou pela fé do outro. Que você possa ouvi-lo e crer agora, não pelo que alguém disse, mas pelo que você ouviu dele, pela experiência que você teve com ele, pelo testemunho que você pode contar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aqui muda. Para quem não estava na quarta e na sexta, eu vou voltar um pouquinho, perdoa quem estava se eu vou ser repetitivo. Eu falei de Davi. Davi, irmãos, ele enfrentou Golias assim, ó. Ele chega, Golias tinha 40 dias, tinha afrontado o exército de Israel. Ninguém reagiu. O exército inteirinho, todo mundo de cabeça baixa. 40 dias de manhã e à tarde.
de afronta, 40 dias de manhã à tarde, afronta, ninguém reagia. O Davi chega no primeiro dia, que ele escuta aquela afronta de Golias, Golias está dizendo assim, está gritando assim, não tem homem aí para me enfrentar, não? Cadê o Deus de vocês e tal? Na hora o Davi fala assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Eu vou lá, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou pelejar contra ele. Aí o Saul, o rei Saul, na época o Saul ainda era o rei fala assim, Davi, não vai, filho. Filho, você é pequeno, você é novo, você é inexperiente, o homem é de guerra, o homem é experiente, o homem é grande. Ele fala, não, rei, deixa eu contar uma coisa para o senhor, olha aqui a diferença. Ele fala assim, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e aí vinha um leão, e vinha um urso, tomava a ovelha, e eu ia atrás dele. Tirava a ovelha da boca dele. Quando eu tirava da boca dele, ele se levantava contra mim. Eu tomava ele pela barba, o feria e ainda o matava. Ô rei, deixa eu falar para o senhor, como Deus fez lá, me livrou da boca do leão e do urso, Deus também agora vai fazer aqui. Acabou, morreu o assunto. Irmão, dali para frente, já não era mais o que alguém dissesse, o que alguém falasse, era a experiência que Davi tinha com o próprio Deus. Ele tinha um testemunho para contar. Você tem um testemunho seu para contar? Senão você vai parar nessa parte que eu falei, o Saul vai te desanimar. O Saul, eu digo a qualquer pessoa que vai falar para você, não, mas é difícil, vai ter muitas, hein? E vai ter muitas. Não, você não vai conseguir, não, é complicado. Se nessa hora você não deixar de viver a fé dos outros e começar a viver a sua, você para. É agora, é nesse tempo, é nesse momento que você passa para uma próxima etapa da sua vida espiritual. É quando você tem uma experiência com Deus, aí ninguém te para. Aí ninguém te para. Tanto é que o Saul ainda tenta colocar a armadura dele em Davi, lembra? Ele tenta, mas a armadura era algo pessoal, como eu estou falando aqui. E aí quando ele tenta, o Davi coloca a armadura dele, Davi disse, não dá para mim, não é minha. Ele não consegue nem andar. Lembra que eu falei, ninguém pode andar com a armadura dos outros. Irmão, chegou nessa hora. Entenda bem, não confunda o que eu estou dizendo, não é errado, não há erro nenhum em você pedir oração, tá? Se você precisar de ajuda espiritual, de alguém que já esteja na fé, que já tem essa fé, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça, mas não dependa só de oração dos outros. Você precisa aprender a andar com as suas próprias pernas espirituais. Está chegando um ponto que você tem que parar de, pai, mãe, ora aí mãe, o que a senhora pensa? Pai, ora, pastor, pelo amor de Deus, ora. Amém, nós vamos orar. Mas você tem que ter a sua vida, Deus. Você pode ter um marido muito de Deus, mas você não vai passar para o próximo nível na fé dele. Você pode ter uma esposa muito de Deus, viu? Mas você não vai passar para o próximo nível na fé dela, e nem na fé do pastor, e nem na fé de ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer passar para esse próximo nível, diga glória a Deus. Então você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Tem que chegar nessa hora de você falar como os samaritanos disseram, já não é pelo que você disse. Mulher, obrigado pelo seu testemunho, nos ajudou a chegar até Jesus, mas agora nós não precisamos mais de você. Nós andamos com as nossas próprias pernas. Nós o ouvimos. Agora nós cremos pela experiência que nós temos nele. Diga glória a Deus. Você tem que chegar nesse ponto. Quando o povo de Deus chega nesse ponto, ninguém para o povo de Deus. Por que muita gente desanima? Por que muita gente para? Porque ainda vivia escorado de bengala na fé dos outros, de muleta na fé dos outros. Quer ver uma coisa? Você já deve ter visto esse caso, pode ser que tenha até aqui no nosso meio. Quem aqui, a pessoa que lhe falou de Jesus, a pessoa que ganhou você para Jesus, ou até que orava por você, hoje está desviado. Tem alguém aqui que conhece? Pastor, falava de Deus para mim. Às vezes nem foi que ganhou você para Jesus, mas às vezes você conhecia assim, porque ela falava para você de Jesus, era aquela pessoa que você via na fé e hoje está desviado. Quando você estava fraca, ela estava forte e agora ela está desviada. Tem alguém que conhece aqui? Já ouviu falar, pelo menos? Eu já. Isso acontece muitas vezes. O fulano, o que te pregou para você, o que te apresentou, testemunhou, testificou para você de Jesus, depois ele mesmo virou a casaca. Entenda, depois que você chegou por você mesmo, como diz ali, volta lá o versículo, lá, por nós mesmos. Depois que você chegou a Jesus por você mesmo, você teve uma experiência com Deus, pode vir até a pessoa
que te falou de Jesus, mudar de conversa e agora querer falar o contrário, você vai falar, olha, não preciso mais de você. Não, agora eu conheço ele por mim mesmo. Diga glória a Deus. Amém? É que muda tudo. Eu falo para você aqui com todo o temor no meu coração, mas eu falo para você sem medo de errar. Hoje um dos maiores exemplos que eu tenho de fé é o missionário R.R. Soares, de Deus. Pastor Jaime, Deus, exemplos para mim na fé. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Se amanhã ou depois o missionário endoidar e sair do caminho de Jesus, ia se afastar de Deus. Pastor, e aí? Ai, meu Deus, agora eu não aguento. Como é que pode? O missionário saiu. Ai, eu não aguento, eu vou cair. O problema é do missionário. Porque agora eu conheço Jesus por quem? Um dia ele foi usado para apresentar Jesus até para minha família. Mas hoje eu conheço Jesus por mim mesmo. Se ele se afastar, se ele sair da presença de Deus, é ele e Deus. Ele se acerte com Deus, eu vou continuar no meu caminho. Entendeu o que eu quis dizer agora? É ele. O pastor Jaime se desviou. Oh, meu Deus. Claro, a gente vai ficar triste. Mas se ele escolheu esse caminho, já não dependo mais do que ele disse. Agora já não é mais por ele. É porque eu mesmo conheci Jesus. Eu sei que esse é o caminho, eu vou continuar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está entendendo? O que muita gente desvia? Escute para você ver a conversa de um desviado. De vez em quando eu vou falar, porque eu estava na igreja, mas o pastor errou, o fulano pecou, o ciclano fez isso. Dependente da fé dos outros. E você não continuou por quê? Porque eu me escandalizei e saí. Porque você não tinha passado de nível ainda. Porque você não tinha mudado ainda de etapa. Quem está entendendo, diga amém. Aí o pastor caiu, você caiu junto. Se aqueles samaritanos ficassem só no testemunho da mulher e nunca tivesse interesse de ir até Jesus para ouvir dele mesmo, se a mulher caísse, se a mulher falhasse, eles cairiam juntos. Entende o que eu digo? Eu não quero ninguém aqui dependente da minha fé. Sabe o que acontece muito? Inclusive no nosso ministério, o pastor não fica muito tempo na igreja. Muitas vezes acontece troca de pastores. Irmão, quando acontece, quantas vezes? O pastor foi embora. Eu vou sair. Não vou ficar também. Não, porque o pastor orava por mim, porque o pastor. Glória a Deus pelo pastor. Você tem que andar com as suas próprias pernas, meu irmão. Diga glória a Deus. Você só vai se tornar um vencedor de gigante quando você passar por essa etapa. Está dado o recado, se eu sair daqui, o dia que eu vier visitar, que eu vou vir visitar aqui, comer um lanche ali só para ver se você está aqui. Chegar para o outro pastor, o pastor comer um lanche. Cadê o irmão fulano de tal? Ih, pastor, depois que o senhor foi embora, não voltou mais, eu vou lá na sua casa. Vou lá pegar você pela orelha. Falar, você esqueceu que eu preguei? O negócio não é comigo, o negócio é com quem? Com Jesus, diga glória a Deus. Amém? Quer ver um exemplo, irmão, de uma igreja abençoada? Vamos lá para Atos, capítulo 17. Isso aqui é maravilhoso. Atos, capítulo 17, versículo 10. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala assim, tem que ser por mim mesmo. Fala por mim mesmo. Você tem que chegar até Jesus por você mesmo. Chega uma hora que tem que mudar. Não é mais pelo que você falou. Mulher, já não é mais pelo que tu disseste. Mas é porque nós mesmos o ouvimos. Olha o que diz aí. Atos, capítulo 17, verso 10. Quem está entendendo, diga amém. Você vai sair daqui hoje com esse propósito. Deus, eu tenho que andar com as minhas pernas. Eu tenho que viver essa experiência minha com Deus. Para falar, não, eu realmente ouvi Jesus. Agora, se o pastor sair aí do caminho, o problema é dele. Eu vou andar, eu vou continuar, porque eu conheci Jesus. Agora eu não preciso mais do que o pastor falou. Agora dele mesmo eu posso ouvir. Diga graças a Deus. Essa igreja aqui é a igreja de Bereia. E esse povo de Bereia é um exemplo para nós. Quem achou aí, diga amém. Atos 17, 10. Ele fala assim, E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e quem? O Paulo e o Silas. Enviaram para onde? A Bereia. Grava esse nome, você nunca mais esquecer desse povo. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. 11. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica. Olha para o pastor. Não entendi, pastor.
A Bíblia está dizendo que o povo de Bereia era um povo mais nobre do que o povo de Tessalônica. Você vai ver em outras versões, eu vou te mostrar, o que significa mais nobre, mais interessado. Povo diferente, irmão. Era tudo cristão. Eram igrejas. Igreja e igreja. Tessalônica e Bereia eram cristãos. Mas tinha uma diferença entre os dois. Eu falo para você, irmão, tem um cristão e tem um cristão. E eu quero que você se torne esse povo mais nobre. Diga glória a Deus. Mas por que eles eram mais nobres? Ah, pastor, eles eram mais ricos, eles andavam mais bem vestidos, falavam, olha, a igreja de Bereia é um povo nobre. Não tem nada a ver. Veja por que a igreja de Bereia era mais nobre. Olha isso. Ora, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque de bom grado receberam o quê? A palavra. E olha só agora. Examinando cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim. Sabe por que eles eram um povo mais nobre? Porque quando Paulo e Silas pregavam, eles pegavam o que eles diziam, iam na palavra para ver se era assim. Eles não ficavam só no que os homens de Deus diziam, eles buscavam por eles mesmos. Quem entendeu, diga glória a Deus. É esse o povo nobre que Deus quer. É essa igreja nobre que Deus quer. Eram igrejas, Tessalônica era igreja, Bereia era igreja, mas Bereia era um povo mais nobre. Porque era um povo mais nobre, diga assim comigo, porque andavam com as próprias pernas. Aqui vai ser uma igreja de um povo nobre, em nome de Jesus. Um povo que confere aí o que está escrito. Ah, o pastor falou, meu irmão, pode ser eu aqui pregando, veja se o que eu estou falando está aí. Confere por você mesmo. Busque. Entenda, eu não estou falando para você se tornar um rebelde, um divisor, alguém que por si mesmo se separa, não, porque agora eu ando sozinho. Não, a igreja tem que andar junto, o povo de Deus tem que ser unido, diga glória a Deus. A igreja é um corpo, mas não se depende da fé de ninguém, nem do irmão da direita, nem da esquerda, nem do da frente, nem do de trás. Todos juntos, num só espírito, mas cada um com as suas próprias pernas. Diga glória a Deus. Você tem que andar. Eles ouviam, eles recebiam, mas eles se tornaram mais nobres. Diga assim, ó, outro nível. Outro nível. Eles passaram para um nível maior na fé, quando eles começaram a, por eles mesmos, buscar as escrituras, examinar as escrituras. Você tem que fazer o mesmo. Irmão, eu falei na sexta-feira, Jesus disse assim, ó, errais, não conhecendo o quê? As escrituras. E quem não conhece as escrituras tem outra coisa maior que não conhece nem o quê? O poder de Deus. O poder de Deus está aqui. E eu falo que hoje as pessoas não querem saber do poder de Deus que está na palavra. Elas querem receber oração. Chega aqui, pastor, ora por mim. Aí tem gente que até pergunta assim, pelo que o senhor quer que ore? Que a senhora quer que... Ora por tudo, pastor. Tudo. Ora por tudo. Está tudo precisando de oração. Você ri, mas é verdade. Ora, pastor, tá bom, irmão, vou orar. Mas que dia que você vai vir aqui para você aprender mais, para você receber a palavra, para você entender como é que você recebe aí a coisa? Ai, pastor, tá corrido, não dá, tá complicado, tal. Irmão, não vai passar dali. Tá entendendo o que eu estou falando? Não vai passar de nível, não vai. É o que muda, é esse interesse. Muda a tradução para mim, coloca ali a Bíblia NVT. Quer ver? Eu vou te mostrar, isso aqui é tremendo. A Bíblia NVT. Ela fala assim, ó. Quem está enxergando aí, diga amém. Quem não está enxergando, fala misericórdia. Eu vou orar para você depois. Um dia, eu até brinco, um dia nós vamos ter um telão aqui que vai dar para enxergar lá do outro lado da rua, amém? Amém? Mas quem não está enxergando, eu leio para você, olha lá, ó. Os judeus que moravam em Bereia, olha só, tinham a mente o quê? Mais aberta. Olha como a palavra de Deus é linda. É tremendo, não é? Era um povo de mente mais o quê? Fala para o irmão do seu lado, você tem que ser mais mente aberta, irmão. Não parar de ser religioso, cara assim, ai, parecendo um papagaio, só repetindo o que os outros falam, né? Fica lá, repete. Não. Até um papagaio, você ficar repetindo para ele fica falando, nome de Jesus, está amarrado. Nome de Jesus, está amarrado. É ou não é? Não sei imitar papagaio, não. Eu já vi papagaio até crente.
Põe o papagaio do lado da igreja para você ver se ele não aprende a orar. Aprende ou não aprende? Aprende, mas ele não vai ter dele mesmo o seu entendimento. Tem crente papagaio até hoje. Mente fechada. Reverendo João Batista que fala isso aí, né? Quem conhece o Reverendo João Batista? Ele fala bastante, né? Tem que ser mais mente aberta. Olha o que diz aí. Tinham uma mente mais aberta que os de Tessalônica. E olha isso, ó. E ouviram a mensagem de Paulo com o quê? Lê lá, com o quê? Grande interesse. O que muda, irmãos? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, ó, enquanto eu estou explicando a matéria, eu sei quem vai bem na prova e quem não vai. Pelo quê? Pelo interesse. Irmão, tem gente que você está... Olha, quantas vezes eu já passei por isso. Tem gente que você está falando, você está explicando para ela a palavra de Deus. Ó. Irmão, vem cá. Não, pastor, o senhor vai orar? Não, calma, irmão. Antes de eu orar, eu tenho que te explicar. O que tem que explicar? Deixa eu explicar. A fé, ela vem pelo quê? E Deus só opera por meio da... É só por meio da fé que Deus opera, irmão. Sem fé não tem como. Antes, então, de eu orar, você precisa ter fé para receber. E antes de você ter fé, você precisa o quê? Ouvir. Você não quer nem saber. Você começa a falar, irmão, olha, deixa eu explicar para você o que a palavra diz para você entender. Quando você entender, você vai crer. Ah, tá bom, pastor, pode falar. Tá bom. Peraí, pastor. Ô, fulano, você quer? Aí você sabe que você vai orar, não vai acontecer? Não vai acontecer nada. O missionário fala muito isso. O missionário, até inclusive que eu citei aqui, o missionário fala, ele falou assim, você percebe, o missionário fala, você percebe quem vai receber a bênção na hora da oração pelo quê? Pelo interesse na hora da palavra. Não tem gente que ouve, entra por aqui, sai por aqui. Quando chega naquela porta ali, já não sabe nem o que foi falado mais. Irmão, tenha grande interesse. Lembra, na outra tradução, essa igreja era um povo mais nobre. Por quê? Pelo interesse que tinha. Tinha desejo, tinha sede de sentar, de pegar, de escutar, de guardar, anotar, marca. Traz sua Bíblia para a igreja. Marca aí, escreve. Irmão, tenha interesse. Porque não existe outro lugar com o poder de Deus a não ser as Escrituras. É aqui, ó. Tem gente que não entende isso. Não há o poder de Deus, está naquela oração forte, mas sem a palavra não adianta nada. Jesus disse, errais não examinando as Escrituras, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. É onde a gente erra. Eles escutavam com interesse. Você percebe? Ah, mas por que minha vida não muda? Esses dias eu vi uma mensagem antiga do missionário, o missionário tem uma bronca mesmo. Eu não sei por que minha vida não muda. Claro, você dorme na hora do culto, você não escuta a palavra, você chega aqui, você está pensando lá no feijão que ficou lá no fogo, você está pensando sei aonde. Claro que não vai mudar. Começa a buscar com esse interesse. Fala, Deus, eu quero te conhecer, não é pelo que o outro está falando, eu quero experimentar. Eu quero. Meu irmão, você vai ver como é que a coisa vai mudar. Diga a glória a Deus. Olha o que diz aí, vamos continuar nessa tradução. E diz assim, ó. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam o quê? A verdade. Diga a glória a Deus. Tem que ser assim. Irmão, isso aqui é um cristão de outro nível. E quando a gente passar para esse nível, meu irmão, vai mudar muita coisa. Quando você começar a andar com as suas próprias pernas, você vai dizer, não, eu vou examinar, eu quero saber de mim mesmo se isso aqui é verdade. Eu quero. Se Jesus cura mesmo. É assim que a gente cresce na fé. Eu quero saber por mim mesmo se Jesus responde a oração mesmo. Vou começar a orar. Vou levantar de madrugada, vou fazer um propósito com Deus. Eu quero saber de mim mesmo se Jesus prospera. Eu quero ver. Eu vou começar a ser fiel a Deus. Eu quero ver de mim mesmo se Jesus faz mesmo que todo mundo fala que Ele faz. Eu não quero só saber de ouvir os outros falar. Eu quero saber de mim mesmo. Diga a glória a Deus. Para terminar, eu já vou encerrar. João capítulo 5, verso 39. Quem está entendendo, diga amém. João 5, 39. Esses dias Deus tem falado muito conosco. Que eu oro em nome de Jesus para que você, homem, mulher de Deus, passe por esse próximo nível de andar com as suas pernas espirituais. De ter a sua experiência com Deus, de viver a sua fé, de não depender, não de se escorar na fé de ninguém. Amém, Jesus? Amém? Olha o que diz aí, João 5,39. Ele fala,
examinais as Escrituras. Por que, igreja? Porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim... Então deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que examinar aqui. Porque é aqui que está a vida eterna. Você entendeu isso? Vou falar uma coisa muito forte que Deus falou para mim lá em Lavínia hoje. Estava pregando e eu falei uma coisa que eu vi que não foi de mim. E eu peguei para mim. O que eu falei, eu peguei para mim. Por que eu tenho que examinar as Escrituras? Olha lá, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que testificam. Isso aqui aberto é a porta para a vida eterna. É a porta para a salvação. Isso aqui fechado também é a porta da vida eterna o quê? Fechada. Então presta atenção, daqui para frente, todas as vezes que você vê a sua Bíblia fechada, todas as vezes que você vê ela lá de canto, todas as vezes que você esquecer dela, lembre-se, se isso aqui está fechado, o que é que está fechado também? A porta da vida eterna. Porque não tem outro caminho a não ser passando por aqui. Não, pastor, o caminho é Jesus. E Jesus é o quê? Apocalipse, João viu. A Bíblia diz que ele estava de vestes salpicadas de sangue. E o nome pelo que se chamava era a Palavra de Deus. Esse é o nome de Jesus lá no céu. Sabia disso? Palavra de Deus e Jesus é a mesma coisa. Isso aqui é Jesus. No momento que ela está aberta, você tem a porta aberta para a eternidade. Nunca fecha a sua Bíblia. Nunca fecha. Sua Bíblia tem que estar aberta aqui na igreja. Tua Bíblia tem que estar aberta em casa. Pastor, por isso que eu deixo a minha lá aberta em cima da estante. Faz 50 anos que está lá, só que você nunca leu. Porque eu entendi que a Bíblia aberta é a porta da salvação aberta. Você entendeu o que eu falei, não entendeu? Não adianta uma Bíblia aberta se você não a lê. Eu digo Bíblia aberta porque você está examinando. Bíblia aberta porque você está lendo. Bíblia aberta porque você está o quê? Buscando. O dia que você fechar é porque você perdeu o interesse. É porque você não quer mais aprender. Você não vai crescer, irmão. Fechou-se a porta da vida eterna. Isso aqui é seríssimo. Examinai as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida. Enquanto isso aqui estiver aberto na sua vida, quando isso aqui estiver aberto, você vier para o culto, ter sempre uma Bíblia aberta aí no seu colo. Se você for dormir, ter sempre uma Bíblia aberta. Se acordar, ter sempre uma Bíblia aberta ali, não pode ter certeza que você está no caminho certo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quero ver se você não vai começar a ler a Bíblia agora. Sempre que tiver uma Bíblia aberta, sabe que você está no caminho. Fechou a Bíblia, irmão. Começou a fechar a Bíblia e ser esquecido da Bíblia, você já está saindo do caminho da salvação. Está saindo do caminho da vida eterna. Aí eu te pergunto, tirando hoje, qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Tirando hoje, qual foi a última vez que a Bíblia esteve aberta diante de você? Examine. Fala, Deus, eu quero te conhecer de mim mesmo. Eu quero tomar, por exemplo, esse povo de Bereia, Senhor, eu quero. Escutou o que eu disse? Vai você depois e fala, Senhor, de mim mesmo eu quero saber se é verdade o que esse pastor falou. E daqui para frente você vai ter experiências com Deus que você não teve ainda, te garanto. Deus vai mostrar coisas para você que talvez não mostrou nunca nem para mim, que eu estou pregando para você, talvez eu não tive a experiência que você vai ter com Deus. Amém, Jesus? Pode, pastor? Claro que pode. Se até Jesus falou que aquele que cresce nele poderia ter e ver e fazer até mais do que ele fez, porque o ministério dele terminou rápido, imagina você, se você não pode ter uma experiência maior até do que a minha que eu estou pregando a você. Então anda com as suas próprias pernas. Vai longe, meu irmão, vai longe. Vai mesmo, não fica preso em pastor, não fica preso em ninguém não. Fala, Deus, eu quero te conhecer de mim mesmo. O dia que o pastor errar, o A, o B, 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou estar firme. Eu conheci de mim mesmo o caminho. Irmão, quando a igreja for desse jeito, quero ver quem para, gente. Diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra. Ô glória! Fica de pé, irmão. Em nome de Jesus eu vou orar. Daqui para frente, você vai ter experiências suas com Deus. Amém? Quem quer isso, diga eu quero.
Fala assim: eu quero de mim mesmo conhecer esse Jesus. Amém? Entrega água para todo mundo, irmãos. Entrega lá, pode entregar. Em nome de Jesus. Você vai pegar dessa água. E eu falo para você que eu já ouvi muitos testemunhos e vi muitas vezes Jesus curando num propósito simples como esse. Mas eu quero que, se você ainda não viu, você veja de você mesmo. Hoje aqui fala: Jesus, eu quero ver de mim mesmo que o Senhor cura a depressão. Eu quero saber de mim mesmo, de minha própria experiência, que o Senhor restaura casamento, seja qual for a situação do seu casamento. Eu quero ver na minha vida que o Senhor restaura a vida financeira, que o Senhor cura, que o Senhor restaura a saúde. Eu quero ver na minha vida isso. Se você buscar, você vai ter. Diga glória a Deus. Pegou a água, fecha os teus olhos. Quem não pegou está chegando aí até você. Quando você pegar, não beba ainda não, tá? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Jesus, obrigado por esta palavra. Ah, meu Deus, que palavra tremenda. Jesus, eu falo para o Senhor: eu quero de mim mesmo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ter uma experiência maior contigo. Eu quero examinar, meu Deus, como esse povo de Bereia, meu Pai. Esse povo que era um nível maior, é um povo mais nobre, pelo interesse que tinha nas coisas de Deus. Porque de si mesmos, eles examinavam para ver se era verdade. Irmão, você pode falar para Deus agora: Senhor, eu quero ver se é verdade na minha vida também. Eu quero ter essa experiência. Irmão, eu posso dizer a você, muitas e muitas vezes, o quanto uma laranja é doce. Você vai ficar repetindo para todo mundo que a laranja é doce porque eu falei para você. Mas o dia que você experimentar ela, o dia que você sentir o gosto dela, irmão, vai ser totalmente diferente. Você não vai falar porque eu disse. Você vai descrever e você vai dizer: eu sei que é doce porque eu experimentei. Eu tive esse prazer, eu sei o gosto. Eu tive essa experiência. Deus, deixa essa pessoa ter a experiência dela com o Senhor. Permita que esse homem, essa mulher de Deus passe hoje para um próximo nível. Meu Deus, alguém que não vai depender da fé de ninguém, mas vai andar com as suas próprias pernas espirituais e vai ter experiências com o Senhor que não teve ainda. Em nome de Jesus. E que comece agora, Pai. Que comece agora. Levante essa água para o céu. Diga: Senhor Jesus, eu quero saber de mim mesmo o teu poder. Diga: coloca, Senhor, nesta água a tua unção. E quando eu beber, eu veja na minha vida a tua verdade, a cura, a libertação, a transformação, em o nome de Jesus. Agora deixa o pastor orar para você. Irmão, talvez você tenha sofrido com alguma dor, alguma enfermidade física. Durante vários dias é uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor no dente que não passa, é a garganta que está raspando aí. Talvez o seu caso seja o joelho, o pé. Aonde for, meu irmão, você vai crer agora, você vai usar a sua fé. Talvez o seu caso seja emocional, é uma depressão. Você tem tido pânicos, crises de pânico. Vários dias a pressão sobe, começa a tremer, começa a suar, o ar falta. Vai no médico, o médico diz: você não tem nada. Coração acelera, faz exame, faz eletro, faz isso e aquilo. O médico diz: você não tem nada, isso é ansiedade, isso é estresse. Irmão, em nome de Jesus, hoje Deus vai operar de você mesmo, você vai ver que Jesus opera. Então beba dessa água agora com toda a sua fé, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o copinho na cadeira. Jesus, eu creio que o Senhor já está operando aqui. Eu digo: Satanás, a tua obra foi desfeita, em nome de Jesus. Eu declaro agora essa pessoa curada, eu declaro essa pessoa liberta. Eu digo: enfermidades, dores, doenças vão embora, saiam, depressão, angústia, síndrome do pânico, medo, insônia, ou ansiedade, o que quer que seja, saia agora, desapareça em nome do Senhor Jesus. Irmão, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu tomo posse dessa bênção. Eu recebo na minha vida o meu milagre, em o nome de Jesus. E amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, com alegria.